partido de Amsterdão. É atualmente administrador e gestão de empresas formado em Curitiba. Possui pós-graduações em Economia, Gestão Internacional, Diplomacia Económica em Florianópolis, Rio de Janeiro e Lisboa. Durante 15 anos foi professor titular de Comércio Exterior e Negócios Internacionais em 8 universidades e, além disso, também escreve regularmente sobre a diplomacia económica para o jornal A Notícia, AN Capital e para demais publicações em Portugal. Portanto, também cumprimentá-lo mais uma vez e agradecer também por este curso. Muito bem. Aqui vamos, como já sabem, portanto, ter aqui uma conversa relativamente à diplomacia e sanções económicas. É um tema extremamente atual. Hoje em dia temos toda uma negociação entre vários países para chegarmos a acordos de paz em toda a parte do globo e, portanto, temos aqui um painel de peso para discutir estas formas de atuar e destas formas de chegar a um consenso. Neste sentido, começo pela doutora Carla, ao qual dou a palavra para as suas considerações. O encaminhamento do futuro e a diplomacia económica, poderíamos dizer, já vem desde os descobrimentos portugueses, né? A grande aldeia global que foi criada a partir daí. E o advento da China, o ingresso da China no comércio internacional e no capitalismo, digamos, no caso dela, híbrido, que é o que também cito aqui nestes livros, né? O segundo livro foi exatamente este, que explica na língua portuguesa o que é a diplomacia económica, que ainda não existia alguma literatura a respeito deste tema, e aí eu aglutinei e juntei todos os conceitos mundiais da diplomacia económica e comercial para justificar estas questões e dar corpo e validade a este conteúdo em português. Bom, eu diria também que a financiarização, a livre circulação de capitais começou a criar estes embates económicos e, exatamente como a professora colega nos disse, é uma arma, não é? A economia serve também como uma ferramenta muito importante na diplomacia económica ou a diplomacia tradicional, como venham a querer considerar, porque desde muito cedo, quando comecei nisto, na era da nova globalização, nos anos fim dos anos 80, dos anos 90, esta situação já me parecia muito futurista e que talvez viesse mesmo a se efetivar, como hoje vemos com as situações internacionais e principalmente do populismo na política internacional. Isto também na minha opinião, se efetiva a partir do fim e da morte também dos grandes intervenientes, pessoas importantes no contexto da economia internacional do século XX. Por exemplo, o Dr. Alan Greenspan, que cuidava da economia norte-americana e mundial em alguma parte, e juntamente com o embaixador ou o diplomata, como queiram, Dr. Henry Kissinger, não é? E que também naquela altura dos anos 70 começaram com o governo americano, o governo do presidente Nixon, a abrir as conversações outra vez com a China, a recuperar a economia chinesa a níveis mundiais e as parcerias e aberturas de empresas multinacionais naquele continente. Há exemplo, a empresa Nike, muito conhecida, que é essa grande multinacional, que começou nos anos de 68 a produzir os seus produtos, as sapatilhas principalmente, na China, e depois de finalizar ou terminar alguma da sua produção no Japão. Isto são exemplos que nos trazem a esta situação atual, não é? Que foi crescente e que permitiu esta
o uso destas ferramentas todas da economia que já existem há muito tempo, mas na situação económica atual internacional. E eu diria que os swaps, que foram muito famosos, não é, nas guerras cambiais dos anos talvez 2008, 2010, onde países com moeda conversível conseguiram fazer o benefício das suas importações e das suas exportações, solucionar em parte o problema norte-americano da quebra dos bancos, não é? Pela situação da livre circulação de capitais que naquela ocasião ocorreu e ainda ocorre, mas agora com alguns controles, né? E então também a situação atual que agora vamos falar e dar conteúdo às sanções, que é mesmo a primeira invasão russa na Ucrânia, que foi na Crimeia e que então, em 2013, 2014, começaram as sanções. Muitos negócios internacionais foram encerrados por causa dessa sanção e não só as empresas ou o mercado russo, ucraniano perdem, mas outros mercados também perdem, como outras empresas que foram criadas ou teriam fornecimentos e negócios com estes países, com estas regiões, até mesmo pela particularidade de cada mercado e de cada nação envolvida no mercado internacional, praticamente todas, com poucas exceções. O gás, por exemplo, é um exemplo, é o caso europeu, o fornecimento de gás russo e depois a transformação disso para um desenvolvimento que houve em Portugal e algo na Alemanha, mas também o fornecimento de produtos portugueses, por exemplo, e mundiais do Ocidente para a Rússia, que encerraram empresas e que também, com esta situação dos swaps cambiais de algumas fontes, como nomeadamente o Brasil, deixaram de ser competitivos nestes mercados, nestes negócios todos e tiveram realmente uma grande perda económica para a sua população, para as suas empresas e de arrecadações. Eu gostava de lembrar que existe uma outra tarifa muito importante, que é muito pouco usada, mas que poderia ter sido usada em alguns momentos, que é a tarifa de exportação, ou o imposto de exportação, que evita um esvaziamento do mercado ou dos mercados nacionais e que controla um bocado a inflação dentro de determinados países. Nomeadamente agora temos o caso do café, não é? Que é uma inflação bastante específica que está a crescer muito e que tivemos agora nos anos passados na Europa também com o azeite. O azeite também sofreu uma situação muito parecida e, obviamente, a situação climática é um dos intervenientes nesta lei da oferta e procura destes produtos. Pois bem, as sanções económicas impostas para o controle e a inibição destas invasões e guerras bélicas militares, como disse a colega anteriormente, têm feito, a partir dos estudos científicos que temos sobre este tema, de 30% de sucesso. E estes 30% de sucesso podem, em alguns casos, parecer pouco, em outros casos podem também parecer muito. Se compararmos com as situações de mercado, de desenvolvimento de mercado, com abertura para novos produtos, marketing geral, marketing internacional, o sucesso do marketing de abertura de novos mercados é de apenas 10%, ou muito 10%, depende também das avaliações que se faz. Então, podemos dizer que as sanções elas conseguem reverter alguma guerra e algumas situações conflitivas internacionais, mas
temos visto que a situação política também interfere nisto tudo, e a participação de atores com grande experiência é importante, mas quando estes atores também deixam de existir, como foi o fato destes dois personagens que acabei de citar, o mundo fica órfão destas cabeças muito iluminadas e que podem ajudar pela sua experiência. Então depende de nós adquirirmos este conhecimento e partirmos daí, também nos desenvolvermos e tentarmos captar estas teorias e aprendizagem para levar adiante. E é o que de tempos em tempos realmente acontece no mundo, onde temos grandes desenvolvimentos e depois algumas coisas não são tão interessantes para este desenvolvimento futurista, porém as adaptações, como em qualquer sistema, vão até o limite, depois voltam e há um reequilíbrio das situações todas que envolvem os mercados, as sociedades e as políticas internacionais, né? As sanções provocam realmente um incremento de custos e preços, obviamente, com as tarifas todas que já foram mencionadas, e às vezes até interfere em casos particulares de algumas pessoas importantes ou de segmentos ou de empresas de renome internacional e de importância nacional, como são, por exemplo, as digitais, e esta então uma nova era criada, como a professora colega nos contou antes, a partir aí do século XXI, onde muita coisa mudou e estamos a transformar paradigmas e viver esta nova realidade digital, onde também a diplomacia digital é evidenciada ultimamente e com grande sucesso em algumas situações específicas, não é? Então, as sanções econômicas são ferramentas da diplomacia econômica, se assim pudermos chamar a diplomacia moderna como diplomacia econômica, e depois da grande paz duradoura que houve até então, até anos atrás, esta ferramenta das sanções vem a servir como uma ferramenta importante da diplomacia econômica a partir do momento que a economia se torna esta arena internacional da globalização e que creemos todos que não vai haver retrocessos, apesar dos interesses e dos bluffs destes atores que vemos atualmente, e que em alguma medida podem ser importantes para a ênfase desta matéria, destas disciplinas que ficaram algum tempo adormecidas, justamente pela falta de necessidade veemente de utilização. É curioso uma experiência que eu estava a ler no livro do filho do Gulbenkian, o criador do grande mercado do petróleo, e que temos aí em Portugal e em Lisboa a grande fundação. E eu lia no livro dele que a partir do momento que houve o controle em Cuba pelo governo de Fidel das empresas, ele, que era um grande importador de charutos cubanos, não é? Teve momentaneamente suspenso o seu fornecimento daquelas importações particulares que fazia. Porém, logo depois destes acontecimentos, recebeu um comunicado do governo cubano a dizer-lhe que o pedido e os embarques iriam continuar normalmente, só estavam em readaptação, e isto seria feito através da Rússia, e também os pagamentos também seriam feitos através do Canadá e da Rússia naquela altura. Então, nada mudou no fornecimento das importações e das exportações, apenas os caminhos, a logística e a forma de pagamento, como temos visto hoje
não é, com os controles de pagamento com Rússia e etc., mudaram os seus caminhos ou as suas logísticas para continuar a permitir o comércio daquele produto. E com isto se desenvolve, como se vê neste exemplo, um comércio paralelo. E este comércio paralelo aconteceu também naquela altura, 2013, 2014, quando acabaram-se os fornecimentos de frutas para a Rússia e então alguns atores do mercado, daquela franja entre Europa e leste europeu, começaram a fornecer ou encontrar mecanismos de fornecimento àquele mercado que continuava a ser demandante dos mesmos produtos, porém custos e preços, obviamente, alterados, e então desta forma as sanções económicas encontram como um rio, como água, novos caminhos, porém às vezes não tão fáceis e muitas vezes até muito mais caros, e que assim seja, com triangulações de reexportação por outros mercados. Esta também é uma outra ferramenta utilizada para diminuir os problemas das sanções económicas. Porém, temos visto que a Rússia está com algum problema económico, obviamente, e tem enfatizado a sua intenção em que isto se acabe. É o que os noticiários têm nos dito. Não temos todas as informações, como é óbvio, mas estas coisas todas são importantes. Eu acho que assim consegui tratar também de parte do artigo que disponibilizei para vós, como um conteúdo extra que pudesse dar algumas informações deste contexto todo, e queria aqui agora então finalmente mostrar este último livro que foi lançado agora em Portugal no último ano, que é o resumo e o avanço do tema que estamos a tratar, que é comércio exterior e a diplomacia comercial, ou seja, o passo seguinte dentro da diplomacia económica, onde a diplomacia comercial é exatamente este tópico que tratamos. A diplomacia comercial e a diplomacia económica, então, são grandes ferramentas que hoje podemos utilizar, e a diplomacia também deixa de ser, neste século XXI, uma atividade exclusivamente pública, mas também passa a ser de envolvimento privado das empresas, como também e existe já uma grande teoria e prática da diplomacia comercial empresarial e também a diplomacia económica empresarial. Eu espero que tenha conseguido ficar dentro do tempo escolhido e pedido, e assim encerro esta parte. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção, Dr. Diogo. De uma perspectiva um bocadinho mais de como é que os negócios funcionam e como é que todo este backstage a nível do comércio internacional também acontece. Agora vou passar uma parte mais de perguntas diretamente para os nossos convidados, e depois de uma fase final teremos o gosto também de abrir as questões aqui para vocês, no sentido de também colocarem questões aos nossos convidados. Começando pela mesma ordem, temos aqui, portanto, um contraste muito claro entre aquilo que é a diplomacia, digamos, a diplomacia tradicional e aquilo que são as sanções económicas. A minha pergunta concreta é: em que situações é que entende que estas sanções económicas são mais eficazes do que a diplomacia tradicional? Se concorda, obviamente, ou não. E, por outro lado, quais são os riscos que nós estamos aqui a tomar nas suas variadas vertentes, naturalmente? Eu não sei se as sanções
são algo muito recente neste sentido. Né? Nós desde tempos já muito remotos que as sanções podiam ter outro nome, mas eram utilizadas nas relações económicas e nas relações comerciais internacionais. Eu acho que a questão aqui para mim, é um bocadinho diferente. Neste sentido, é o que é que se pretende quando se aplica uma sanção. Não é? E aqui sanção pode ser, por exemplo, pode passar desde a aplicação de uma tarifa, pode implicar também que se restrinja o acesso de um determinado